Olá pessoal, domingão 18 de abril, nesse momento 20 horas e 36 minutos, já vamos deixá-los antenados e preparados para a terceira semana de abril dentro do nosso mercado. Antes de mais nada, vou rodar o nosso disclaimer que este conteúdo ele é meramente informativo, não vincula nenhuma recomendação de compra ou venda e nenhuma hipótese, falo sempre com todo mundo, seja seletivo em suas análises, foque sempre em opinião própria, com embasamento coerente. Aqui embaixo está o segredo para você ter vida longa no mercado de renda variável. Nunca use o seu dinheiro sem o devido gerenciamento de risco no mercado financeiro. Você calcular o tamanho da sua perna é antes, seja para o ambiente de trade, seja para o ambiente de investimento, justamente porque se der errado, você não vai perder nenhum fio de cabelo a mais, porque você já tem o planejamento financeiro da sua operação, seja de curto prazo, seja de prazo médio, seja de longo prazo dentro do mercado. Fechou, pessoal? Primeiro, quero pegar aqui com vocês, vou colocar aqui na nossa página do YouTube, justamente para que vocês ajudem a apoiar o nosso canal. Lembra que no vídeo da semana passada a gente chegou a comentar com vocês sobre a questão dos likes e a gente teve uma grata surpresa. Vocês encheram a mamona na ponta do like dentro do nosso mercado e a gente fica muito grato desse compromisso de vocês. Só que nós estamos precisando, pessoal, dar uma melhorada em relação às nossas inscrições. Por que eu comento isso? É claro que o nosso conteúdo ele é totalmente off-topic. Só que o que a gente visa? Ajudar o investidor pessoa física a pegar onde que tem as pressões dos grandes fundos globais. A gente está tratando aqui, pessoal, de milhões e milhões e milhões de reais que entra e sai dentro do nosso mercado a cada instante. Então, você que está chegando aqui agora, eu vou te convidar para você se inscrever no nosso canal. Não esqueça de ativar o sininho de notificação para que você seja avisado nos nossos vídeos. Não esqueça de sentar o pé na porta, deixar o like em relação ao nosso conteúdo, ajudar cada vez mais o YouTube a distribuir o nosso vídeo, principalmente para investidor pessoa física. E você que está no mercado financeiro, que frequenta canal A, B, C, D, com milhões e milhões e milhões de acessos, por que você não pega essas pessoas que têm aí, desses canais que tem muito inscritos, também convide justamente para conhecer o nosso trabalho que a gente faz com muito carinho, de forma gratuita, aqui no conteúdo do YouTube, para deixar o investidor pessoa física cada vez mais craque. Eu criei aqui uma playlist, onde que a gente tem aqui o nosso carro-chefe, os nossos vídeos de base semanal. A gente tem também durante a semana o nosso overview, e a gente tem também vídeos mais longos de base mensal, para você pegar aquele ativo ou aquele setor que você tem uma maior predileção, ficar atento aí nas posições em relação ao mercado de prazo mais longo. Então, aquele recado está dado. Primeiro, eu gostaria de agradecer a todos vocês aí em relação ao nosso último vídeo. Vocês retornaram a quantidade de likes que a gente tem habitualmente agora no conteúdo do canal. Agora a nossa segunda meta é, vamos sentar aí essas inscrições do nosso conteúdo para a gente poder bater aí pelo menos 20 mil inscrições no nosso conteúdo. É o convite que a gente está fazendo para vocês para entregar um conteúdo de altíssima qualidade, conforme a gente está sempre buscando aqui no conteúdo do canal. Por que a gente fala que é um conteúdo de altíssima qualidade, pessoal? Primeiro, eu já vou mostrar para vocês o nosso gráfico evolutivo em relação aos setores, justamente para a gente perceber o seguinte: pô, a bolsa está subindo, ok. A gente encerrou aí a semana 121.100 pontos. E aqui a gente tem todos os setores que não são tão amplos da movimentação do fluxo pelas corretoras estrangeiras que operam por o nosso mercado. Olha aqui essa linha amarela. Setor de materiais básicos, eles estão o quê? Sentando a mamona na ponta compradora. Muito em função aqui das ações de Vale. Todos os ativos do setor de materiais básicos, eles estão o quê? Ajudando a empurrar e dando prioridade para as ações da Vale, pessoal. A gente tem aqui os ativos do Ibovespa, que tem a Vale aí também, que pega aqui uma movimentação também muito pujante. E a gente tem aqui justamente o setor de carbono eficiente para ser a nossa contraparte. Porque o carbono eficiente é como se fosse um Ibovespa sem a Vale. Então a gente consegue tirar o fator Vale do fluxo e a gente está percebendo que até o carbono eficiente aí se recuperando do nosso mercado, tiveram uma ponta vendedora muito pujante em relação a esse setor e desde a segunda semana de março, ponta compradora Futebol Clube aí no nosso mercado em relação aos setores, inclusive nessa linha vermelha que é o setor financeiro, tem muito peso no nosso mercado, também que está esse ambiente pujante. O nosso setor aqui de consumo, essa linha rosa, também um ambiente que está melhorando em relação à movimentação do fluxo, e a gente tem aqui esse panorama para poder entregar para vocês em acordo aqui, pessoal, a variação percentual
dos nossos ativos. E o que a gente tem para poder entregar para vocês? Primeiro, na movimentação dessa semana, a gente teve aqui, qual o setor mais forte, pessoal? Tá meio que chovendo molhado aqui no conteúdo do canal, né? Olha aqui o setor de materiais básicos subindo mais de 5%. No ano, 31,5% de valorização. A gente tem aqui, depois do setor de materiais básicos, o setor industrial com quase 15% de valorização. Vários ativos do setor de materiais básicos também fazem parte do setor industrial. Inclusive, eu já até cheguei a fazer um vídeo comparativo aqui no conteúdo do canal. Dá uma vasculhada lá na pesquisa para que vocês percebam esse percentual do índice de materiais básicos dentro do setor de indústrias. Então, a gente tem aqui, na movimentação também positiva para o ano, o Small Cap, na movimentação já acumulando mais de 5 de alta. E nesta semana, o que apareceu aqui, pessoal? O nosso Ibovespa. O Ibovespa agora está com uma movimentação de valorização do ano de 1,76. Bem interessante que o nosso Ibovespa, sendo que a gente está tendo aí um ambiente muito grave da nossa crise sanitária, ambiente de lockdown em relação às nossas cidades, só que mercado financeiro, o que é, pessoal? Mercado financeiro é perspectiva. Não esqueça nunca disso, porque tem muita gente aí nas redes sociais, a gente aí com uma movimentação, fluxo do gringo entrando novamente no mercado financeiro e muita gente falando, cobrando do caos que a gente está vivendo aqui no sistema da nossa crise sanitária. O caos que a gente vive, isso já é constante no nosso setor político. E vocês esquecem de focar em quem manda no mercado. Quem manda está fazendo o quê? Está comprando ou está vendendo? Neste momento, tem um ambiente comprador muito pujante por parte deles. Tem o nosso setor Teteia aqui de materiais básicos, poxa, 31,5%. A gente está com uma Selic em 2,75%. Quantos anos de Selic que você já ganhou? Quase 12 anos de Selic. Nessa movimentação do índice de materiais básicos, que tem até um ETF do setor de materiais básicos, que eu já expliquei para vocês aí no vídeo anterior, MATB11, justamente que você pode aportar exatamente em todos os ativos desse setor do nosso mercado no ambiente de investimento. Só que, mais uma vez a gente fala, pessoal, o mercado financeiro, ele antecipa tudo. Então, primeira coisa que eu quero falar com vocês, setor financeiro é o segundo de pior performance no ano. Novamente, nessa semana o setor imobiliário não deu uma patinada, voltou para o último. Os dois estão sempre competindo aqui, né, pessoal? Os dois aqui nessa competição, e a gente tem o carbono eficiente que não tem a constatação de vale. Olha aqui que o carbono eficiente ainda está patinando. 2,92. Ah, Renato, por que o Ibovespa então está para cima? Porque tem vale, pessoal. Só vale é mais de 13% de movimentação, de valorização em relação ao peso desse ativo no nosso mercado. Então, o setor financeiro, por que está verde aqui? Você que está chegando é novo no canal. É fluxo de base anual já positivo. Então nós já temos, ó, materiais básicos, industrial, small caps, Ibovespa e índice financeiro, que neste caso ainda não andou em movimentação do fluxo externo positivo. Agora, por que esse índice financeiro ainda não andou, pessoal? Eu vou rodar para vocês aqui, sempre que é possível a gente roda o nosso mapa de fluxo do setor financeiro para vocês que acompanham o nosso canal. E o que está rolando aqui nesse mapa de fluxo? Se vocês perceberem, pessoal, olha aqui o setor bancário, a gente tem 7 ações do setor bancário no Ibovespa. Então, dessas 7, o que a gente teve nessa semana? Compraram todas elas. O que a gente teve no mês? Compraram 6 das 7. Só as ações de Symbiose, Santander, tem uma ponta vendedora em relação ao ambiente mensal. Só que no ambiente anual, olha aqui, está positivo. Então, eu tenho aqui desses 7 bancos que tem aqui cadastrado no nosso Ibovespa, eu tenho fluxo positivo em 4 deles. Os que estão negativos, 2 deles, olha como é que é uma coerência a gente ficar atento. Olha, Itaú e Itaúsa. Itaúsa está caindo 11,62 no ano, pessoal. É onde que eles têm o quê? Fluxo negativo. Itaú não tem fluxo positivo? Está caindo? Tá, mas está caindo menos. Olha as operações de long e short que pode estar rolando aqui nessa movimentação. Olha aqui em relação às ações de Banco Bradesco. Tanto a preferencial, 4, quanto a ordinária, 3. A preferencial eles não estão comprando no ano? Cai 3,51. A ordinária eles não estão vendendo? Cai 4,13. Dá uma olhada aqui também esse nível de operações no mercado financeiro.
No caso do Banco do Brasil, não, é a posição mais pujante que eles têm em relação a esses 7 bancos que são listados aí no nosso Ibovespa. Só que, dá uma olhada, começaram a fazer uma ponta compradora na movimentação dessa semana e no mês também a gente tem uma ponta compradora em relação às ações do Banco do Brasil que ainda caem no mês mais de 2% no nosso mercado. Então, no setor bancário a gente consegue perceber que tem uma pressão compradora, principalmente dos 2 maiores bancos privados que a gente tem, inclusive as ações de Itaú e também de Bradesco, sendo que Bradesco é o mais forte de todos em relação à movimentação do preço e eles têm também esse fluxo comprador. Agora, se a gente olhar aqui nas seguradoras, pessoal, dá só uma olhada, as ações de BB Seguridade, RB e Sul América, todas elas estão caindo com muita intensidade dentro do nosso mercado. IRB, 24,5%, Sul América, 22,5%, BB Seguridade é a menos ruim, 18,5%. Só que, se você observar, ó, olha o fluxo do ano negativo, do mês negativo, da semana negativo. Sul América, do ano negativo, do mês negativo, da semana negativo. Deram um refresco nas ações de RB, nessa semana terminaram no 0 a 0. Eles andaram com uma ponta compradora e no mês o ativo está subindo 0,65 e tem ponta compradora aqui em relação ao mês de abril. Se a gente pegar as ações da própria bolsa, a B3, subindo na semana eles empurraram, está subindo no mês eles empurraram e ainda está caindo no ano 8%. E eles têm o quê? Ponta compradora nesse ativo. Dá uma olhada, pessoal, nas ações de Cielo. Ponta vendedora na semana, ponta vendedora no mês, ponta vendedora no ano. Cielo está caindo quase 8%. Olha o setor de administração de shopping centers. Nós temos 2 dos 3 ativos já com saldo de base anual positivo. O primeiro que virou foram as ações de BR Malls. Inclusive BR Malls nessa semana teve uma queda de 1,5%. Está caindo um pouco mais de 3% no mês, só que eles continuam fazendo aporte em relação às ações dessa companhia. E agora, IGTA e Iguatemi já viraram fluxo positivo para o ambiente de base anual, que está subindo 1,5%, que está subindo 0,86% de base mensal e subiu nessa semana 2,17%. Então, pessoal, a gente consegue perceber que em relação ao setor financeiro, vários ativos aqui que fazem parte do Ibovespa e é classificado pelo próprio site da B3 como ativos do setor financeiro, justamente a gente consegue perceber que no setor bancário a gente tem um fluxo positivo legal e o que está pegando em relação aí esse fluxo negativo que está ajudando esse setor financeiro para baixo em relação a essa movimentação. A gente tem aqui justamente as seguradoras que estão aí com uma queda mais expressiva e eles estão o quê? Sentando a mamona na ponta vendedora, assim como as ações de Cielo dentro do nosso mercado. Espero que seja muito claro para vocês ficarem atentos onde que tem pressão de compra e venda que a gente está sempre entregando para vocês aqui no conteúdo do canal. Bom, quero comentar com vocês fechamento dessa semana. Então, essa semana, pessoal, a gente teve uma alta no nosso Ibovespa, quase 3%, 2,93. Aqui do lado direito está o fluxo das corretoras estrangeiras, 3 bilhões e meio. Olha o mercado futuro, já o contrato M de Maria, pessoal, quase 350 milhões de reais. A gente inclusive subiu mais do que os principais mercados pelo mundo. Lembra que a gente sempre fala com vocês, quando lá fora, os países desenvolvidos com as principais bolsas sobe, a gente costuma subir mais. Quando lá cai, a gente costuma cair mais. Então, algumas semanas atrás, lá estava subindo, a gente estava meio amarrado aqui. Aí agora soltou a mola. Na semana passada a gente já subiu mais do que os principais mercados do mundo. Nessa semana de novo a gente já subiu mais do que os principais mercados pelo mundo. E a gente vira e mexe e vê as pessoas pelas redes sociais aí detonando o nosso país. É claro que o nosso país tem problemas, pessoal. A gente tem um ambiente político muito travado, a gente tem um ambiente econômico também travado. Só que o investidor estrangeiro que manda no nosso mercado, ele não está querendo saber se é A, B ou C. Ele está vendo uma atratividade nos nossos ativos em relação a alguma opinião que eles têm em relação ao global. É você seguir a movimentação de quem manda, pessoal. É claro que aqui a gente não recomenda absolutamente nada. Mas você vê pessoas pregando o caos, a bolsa subindo e quem manda empurrando. E aí? O que vale? Se eles viraram a mão, o que a gente faz? A gente também ajusta as nossas velas. Não tem problema algum. Algumas semanas a gente já estava falando com vocês que pelas corretoras estrangeiras eles estavam vendedores no dólar. Nessa semana, olha o dólar aí, pessoal. O dólar comercial fechou 5,58. Uma queda de mais de 2%. Eles o quê? Sentando a mamona na ponta vendedora em relação ao nosso mercado. Agora, aqui, ó, olha a projeção de lucro por parte aí das corretoras estrangeiras nos 15 mais de compra e venda para os ativos do Ibovespa. Mais de 218 milhões de reais. Eles têm um grau de assertividade
muito grande no nosso mercado. Os ativos que eles andaram numa ponta compradora foram 3.600 e uma alta média de 6,6. Pô, Renato, mas os ativos que eles bateram subiram sim, fica uma alta mais amarrada. Bateram 1 bi, subiram bem menos, 1,96 nos ativos que eles atuaram numa ponta vendedora. Só que, olha aqui embaixo, essa projeção de lucro, a gente tem aqui com vocês no conteúdo do canal, o nosso quadro evolutivo. Lembra que na semana passada tiveram uma projeção de lucro de mais de 117 milhões, nessa semana mais de 218 milhões. Tiveram algumas semanas aqui, ó, que vocês perceberam que eles tiveram uma projeção de prejuízo. 30 milhões, 34 milhões, aqui ficaram praticamente aí bem perto do 0 a 0. O que aconteceu? Quando eles têm uma projeção de lucros, pessoal, olha aqui a paulada que eles dão no nosso mercado. A gente tem até a nossa média móvel de 20 períodos para que vocês consigam perceber essa eficiência que eles têm dos últimos 5 anos que a gente faz esse acompanhamento aí no conteúdo do canal. Quero voltar aqui justamente para poder demonstrar para vocês esses ativos de 15 mais de compra e venda do nosso Ibovespa. A gente teve aqui quantos ativos caindo, pessoal? A gente teve 7 ativos aqui com uma movimentação de desvalorização, onde que eles atuaram numa ponta vendedora em 5 deles. E a gente teve aqui 23 ativos que tiveram valorização aí no nosso mercado. Vale a gente está precisando de cortar, porque Vale está com fluxo muito pujante, para que vocês consigam ver aí a movimentação de base semanal também para todos os ativos. Esses ativos que encerraram com uma ponta compradora em relação ao nosso mercado, olha a quantidade deles, eles tiveram o que? Também uma ponta compradora no Futebol Clube. As ações de HGTX, estrelinha da semana, subindo mais de 38%. Eles o que? Ponta compradora. Olha as ações de CSN. CSN é qual setor, pessoal? De materiais básicos, subindo mais de 17%. Olha lá na outra ponta. Olha as ações de Azul, pessoal. Azul com uma desvalorização durante essa semana de quase 4%. E eles aproveitaram para acrescentar mamona na ponta vendedora. Olha as ações de Sul América, quase 5% de desvalorização. Eles o que? Sentaram a mamona na ponta vendedora em relação ao nosso mercado. Então, aqui vocês vão ver comigo em relação à movimentação das corretoras estrangeiras e também o fluxo oficial estrangeiro, justamente esse quadro aqui comparativo. Olha que top que a gente tem para poder entregar para vocês. Olha o nível e o conteúdo que a gente tem. Nessa linha verde, fluxo oficial estrangeiro. Nessa linha laranja, fluxo por parte das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. Lembra que a gente tinha falado com vocês no vídeo da semana passada que eles já tinham recomprado praticamente tudo que eles tinham vendido quando a nossa bolsa caiu de 120 para 110? E olha, eles já tinham recomprado tudo e a nossa bolsa estava em 117. Agora a nossa bolsa já encerrou a semana em 121. O fluxo oficial estrangeiro agora que está começando a dar uma animada. Agora, pelas corretoras estrangeiras, já está muito mais pujante. Aí você fala, pô Renato, mas o fluxo oficial estrangeiro não está ainda tão animado como as corretoras estrangeiras. Sim, porque a gente sabe que tem investidor estrangeiro que opera por corretora nacional. A gente até brinca aqui no conteúdo do canal, que é o tal do fluxo assustado. Quando tem que vender, dá uma olhada, pessoal, olha, vende mais do que a movimentação pelas corretoras estrangeiras. Quando tem que comprar, compra mais do que a movimentação pelas corretoras estrangeiras. A gente costuma dizer aqui que o fluxo pelas corretoras estrangeiras ele é mais sensato. Ele não vai nem tanto na euforia, nem tanto no medo. Ele é mais sensato. Agora, a movimentação do fluxo oficial, aí, na movimentação de recente aí no nosso mercado, ponta compradora, dentro dessa evolução, conforme a gente já está vendo aqui com vocês. Inclusive, vou comentar com vocês aqui, eu preciso de falar isso, pessoal. Não no ambiente de zombaria, não no ambiente de ficar tirando sarro do investidor pessoa física, mas aqui no conteúdo do canal a gente tem um conteúdo de altíssima qualidade que visa alertar o investidor pessoa física. Por quê? O investidor pessoa física nessa alta da bolsa está aproveitando o que, pessoal? Está aproveitando o que? Nada. Investidor pessoa física está saindo do nosso mercado desde quando fez o topo aqui no dia 8 de março. A nossa bolsa estava em 110.600 pontos. Então, mais de um mês e uma semana, porque 8 de março, 16 de abril, e o investidor pessoa física está o quê? Está vendendo. Passou para baixo da média móvel quando estava lá nos 114 mil pontos. É claro que vai ter alguém nos comentários falando, Renato, mas está vendendo na alta porque comprou na baixa. Sim. Até a página 2 eu entendo. Por que eu falo até a página 2, pessoal? Se você tiver um ambiente de investimento, é legal. Quando subiu, você faz caixa. Quando cai, você vai lá e recompõe o seu caixa. Só que, eu não consigo entender é que quando a bolsa estava lá nos 100 mil pontos, o investidor pessoa física passou para baixo da média móvel de 21. A bolsa continuou subindo, sendo que praticamente o fundo dos 93 mil pontos, o investidor pessoa física estava lá fazendo topo. Então ficou comprando a bolsa a 105, a 104, 103, 102, 101 e foi lá.
Tá lá nos 93. Aí passou para baixo do 100, já colocaram aqui uma ponta vendedora. E depois, quando a bolsa passou para cima dos 122, o investidor pessoa física começou a comprar novamente. Eu não consigo entender o seguinte: por que que nos 100 mil pontos, quando começou a vender, por que que nos 122 mil pontos que começou a comprar, estava barato? Isso é que eu não consigo entender, essa lógica. Nem para o ambiente de investimento, viu, pessoal? Porque também investidor não fica fazendo aporte e desaporte em 2 meses. Porque aqui foram 2 meses a bolsa subindo, investidor pessoa física 2 meses vendendo. Aqui 2 meses a bolsa caindo, investidor pessoa física 2 meses comprando. Que tipo de trade é esse? A gente até já comentou aqui. Porque não existe. Se fosse um swing trader, estava já morto. Se for day trader, já está mais do que morto. Olha, é isso que a gente tenta aí abrir o olho do investidor pessoa física. A gente fala com dor no coração, mas o que a gente torce? Quanto mais o investidor pessoa física vender, mais a chance da bolsa subir. Por quê? Porque é o pé trocado do mercado, pessoal. No ambiente de trade é horroroso. E no ambiente de investimento, a gente até questiona. Poxa, por que começou a vender nos 100 mil pontos porque achava que estava caro? E começou depois a comprar quando estava 122? Por quê? 122 é o quê? É menor do que 100? É isso, é criar visão crítica que a gente tenta passar aqui para vocês no conteúdo do canal. Já o investidor estrangeiro, o que eles estão fazendo? Estão com uma ponta compradora. No nosso overview na quarta-feira a gente tinha comentado com vocês que eles estavam passando para cima da média móvel de 21 períodos. O fluxo oficial estrangeiro, sendo que pelas corretoras estrangeiras a gente já viu que o patamar do topo recente já tinha sido rompido. Mas o fluxo do investidor estrangeiro, que tem aqui também o tal do fluxo assustado, estrangeiro operando por corretora nacional, nada contra as instituições nacionais, pessoal. A gente só entende que o investidor estrangeiro que opera por uma instituição internacional que tem escritório no Brasil, ele tem escritório no qualquer buraco do planeta Terra. É uma expertise fora do comum. Em relação à movimentação aqui agora do fluxo oficial estrangeiro, para cima da média móvel de 21 períodos, muito legal essa movimentação e a gente segue muito atento para poder informá-los semana após semana desses movimentos. Quero falar agora com vocês no ambiente do mercado futuro. Esse aqui, pessoal, já é o contrato M de Maria. Começou a liquidez já no pregão de quarta-feira. Olha o que aconteceu, pessoal. Compraram na quarta, compraram na quinta e compraram no ambiente sexta-feira. Então, já começaram com o pé direito, já pouco mais de 340 milhões de reais pelas corretoras estrangeiras, ponta compradora já no contrato M de Maria, que vai se encerrar no dia 16 de junho. Lembrando que no contrato passado, a gente já tinha comentado com vocês aqui no conteúdo do canal, eles tiveram uma ponta compradora de quase 15 bilhões de reais e a nossa bolsa, principalmente quando eles começaram a fazer a feirinha entre 107 e 110 mil pontos, deu uma paulada para cima, terminando em 120.400 pontos aí para o nosso mercado. Então, movimentação deles do índice ponta compradora e a movimentação deles do dólar, que a gente já tinha comentado com vocês no vídeo da semana passada, justamente no pregão de sexta-feira, que o dólar deu uma movimentação de alta muito pujante, só que não chegou a fechar a semana positivo. A gente chegou até a comentar com vocês, pessoal, a gente segue muito atento, mesmo com essa recuperação do dólar, eles não participaram da movimentação de alta, e a moeda americana, inclusive, ensaiou aí uma movimentação de alta no pregão dessa segunda-feira. Eles nem aí, ponta vendedora Futebol Clube e a moeda americana, terça, quarta, quinta e sexta, ponta vendedora Futebol Clube, eles continuaram com esse movimento, já estão com um baita lucro na movimentação desse contrato do dólar no nosso mercado. A gente vai ter aí as 2 semanas finais do mês de abril para encerramento desse contrato. Agora, quero comentar com vocês os ativos do Ibovespa já setorizados para que vocês consigam perceber essa pujança por parte deles. Então, o que a gente teve aqui nessa semana, pessoal? Itaú subindo quase 5%, seguido pelas ações de quem, pessoal? Ação ordinária de Bradesco. Lembra que a gente comentou que Bradesco tem no base anual a ordinária? Fluxo vendedor nessa semana, o que aproveitaram para fazer uma ponta compradora. Agora olha a ponta compradora que a gente teve em relação às ações preferenciais da companhia, pessoal. Inclusive o ativo aí com uma alta de mais de 3,5%. Olha a nossa TT BPAC, pessoal. BPAC aí com uma valorização de mais de 2,5% na semana. Então a gente teve aí vários ativos do setor financeiro, ponta compradora do Futebol Clube, dos ativos subindo, e dos 4 ativos que terminaram a semana com movimentação de queda, eles atuaram numa ponta vendedora em 3 deles, ênfase aqui para as ações de Sul América e também as ações de Cielo. Olha aqui no setor de consumo, pessoal, teve as ações de HGTX aí, uma possível oferta em relação às ações da companhia, a companhia recusou e o mercado viu isso como um bom sinal, e fluxo externo na veia. Movimentação aí
muito pujante compradora nesse ativo dentro do nosso mercado. E as ações de lojas Renner, que na semana passada tinha sido o ativo que mais tinha caído no setor de consumo, eles tinham atuado numa ponta vendedora, apesar que foi uma ponta vendedora muito pequena. Só que olha nessa semana, pessoal, uma ponta compradora muito pujante, o ativo aí subindo mais de 13% no nosso mercado. Lá na outra ponta a gente teve aqui as ações de Brasil Foods, que teve uma movimentação de desvalorização, 1,71, eles atuando numa ponta vendedora, e as ações de Natura, pessoal, que a gente teve aqui uma movimentação de quase 2%, 1,70 praticamente aqui de desvalorização. E o que eles fizeram em relação às ações de Natura, pessoal? As ações de Natura, uma ponta compradora muito pujante. Lembrando que na semana passada, Natura tinha subido nada mais, nada menos que 7,85, se eu não me engano, em relação à movimentação, e é natural essa semana uma movimentação corretiva diante de uma alta muito expressiva, e nessa correção eles também aproveitaram para fazer uma feirinha em relação às ações da companhia. Aqui a nossa TTE, né, pessoal? A gente tinha falado com vocês, na semana passada tinha um ponto comprador em todo mundo, com exceção das ações de Brap e também das ações de Suzano. Nessa semana também compraram as ações de Brap e também compraram as ações de Suzano, que na semana passada tinha terminado com uma movimentação de valorização, mais de 3%, eles estavam com uma ponta vendedora. Nessa semana o ativo aí terminou aí a semana com 0,36 de desvalorização, aproveitaram para poder recomprar, colocar também lucro no bolso. É um setor TTE aí que a gente tem no nosso mercado. Olha a Braskem, né, pessoal? Deixa quieto. Quantas semanas que a gente está comentando com vocês aí, ponta compradora em relação às ações da companhia. Aqui no setor de óleo, gás e biocombustível, a gente teve na semana passada o ativo que mais subiu, que foram as ações de PetroRio, eles ajudaram a empurrar. Nessa semana foi a segunda maior valorização desse setor. Só que nessa semana aproveitaram para colocar alguma coisinha bem pequena em relação à movimentação da semana anterior de lucro aonde, pessoal? No bolso. Na movimentação semana passada, as ações de BR Distribuidora tinha caído, eles empurrando. Nessa semana, BR Distribuidora também uma alta muito expressiva, inclusive teve distribuição de dividendos, né, pessoal? Um yield, para vocês terem uma ideia, de mais de 7%. Então, para quem tem oportunidades que visa também ambiente de investimento e também ambiente de investimento, somente nessa movimentação desse yield dessa semana, mais de 7% de dividendos foram distribuídos em relação às ações da BR Distribuidora. Nessa semana o ativo então subiu mais de 5%, quase 6% eles aproveitaram para não participar dessa movimentação e continuaram com uma ponta vendedora dentro desse ativo para o nosso mercado. A gente já tinha percebido com vocês em relação às ações de Petrobras. Petro 4 ele já tem um movimento mais recente, mais pujante de ponta compradora e ponta vendedora em relação à ação ordinária, PT3, e nessa semana aí a gente conseguiu pegar esse reflexo, justamente a PT3 caindo 0,34 e a 4 subindo 0,30. Isso aí também refere-se a uma operação de long and short, possivelmente eles possam ter feito nas ações da companhia. Bom, se a gente tem aqui, pessoal, no setor de serviços públicos, a gente tem todos os ativos do setor de serviços públicos com alta, com exceção de quem? Com exceção das ações de Eneva. Eneva, nada mais nada menos que na semana passada tinha subido quanto, pessoal? Quase 7%. Mais de 6% de valorização. Eles estavam o quê? Atuando numa ponta compradora. E nessa semana o ativo devolve praticamente a metade do que subiu da semana anterior. Eles continuam com essa ponta compradora no ativo. A gente teve aqui na semana passada o fluxo muito pujante em relação das ações de quem, pessoal? De Eletrobras. Nessa semana tiveram também uma ponta compradora muito pujante, inclusive o segundo maior do setor. O ativo ainda não reagiu, terminou em alta, sim. Inclusive na semana passada já tinha subido 5,5, né, pessoal? Nessa semana subiu aí 0,28 e uma ponta compradora mais pujante. E as ações de Equatorial, a gente sempre fala com vocês aqui no conteúdo do canal que tem uma ponta compradora muito pujante em relação a esse ativo de base anual. Na semana passada, inclusive, eles tinham empurrado o ativo para baixo, tinha caído quase 2%. Nessa semana, uma avalanche de ponta compradora recuperou quase tudo que tinha caído em relação à semana anterior no nosso mercado. Aqui no setor industrial, as ações de Raio 3, lembra que a gente já comentou algumas semanas aqui no conteúdo do canal com vocês, pessoal? Ah, pessoal, já estão aparecendo as ações de Raio 3. Deve ter isso mais ou menos umas 3 ou 4 semanas. É aquele negócio que a gente fala. Nesse movimento, inclusive na semana passada, se vocês verificarem, o segundo ativo com maior volume comprador ficou entre Rumo e as ações de Embraer. E vocês conseguem perceber que nessa semana as ações de Rumo quase 3,5%. Ah, Renato, mas Embraer? Embraer caiu. Poxa, mas Embraer tinha subido quase 15% na semana passada, pessoal. E eles aproveitaram para quê? Para colocar também lucro no bolso, em relação à movimentação de muita pujança compradora que eles tiveram na movimentação da semana anterior, com o ativo aí explodindo no nosso mercado. Nessa semana, pessoal, eles sentaram a mamona na ponta vendedora nas ações de Azul.
Na semana passada eles tinham comprado o ativo e o ativo tinha subido mais de 3,5%. Nessa semana devolveu tudo e eles aproveitaram aí para sentar a mamona na ponta vendedora em relação às ações da companhia. Aqui no setor de saúde a gente tem aqui exatamente as ações de Hypera com uma valorização de quase 6%. Assim como na semana passada, a Hypera, pessoal, não teve a participação deles em relação a essa movimentação de alta. Lembrando, fluxo de longo prazo desse ativo para o nosso mercado, ele é muito comprador, então quer dizer, nesses movimentos de alta mais expressivos, eles estão aproveitando para quê? Para rebalancear as suas respectivas carteiras. Rap Vida, a gente já falou com vocês umas 2 semanas atrás, aí de uma ponta compradora em relação às ações da companhia. Na semana passada ficaram quase no 0 a 0, o ativo também ficou quase no 0 a 0 e nessa semana, dá só uma olhada, o único ativo que se sobressaiu em relação à ponta compradora por parte deles no setor de saúde, o ativo subindo mais de 3% no nosso mercado. A gente passou aqui para o setor de telecomunicações e TI, olha a TOTVS, pessoal. TOTVS que na semana passada já tinha subido mais de 6 e eles não participaram do movimento. Nessa semana aí ajudaram a empurrar o ativo aí com 1,90 de movimentação de alta. E na semana passada eles tinham tido uma ponta de venda menos expressiva em relação às ações de Vivo. Nessa semana Vivo então teve uma alta mais expressiva. Eles aproveitaram para não participar do movimento e aproveitaram nas ações de TIM, onde que eles estavam vendendo com muita ênfase. Agora TIM, com uma movimentação de correção mais intensa nessa semana, aproveitaram para recomprar lucro no bolso. Lembrando, né, pessoal, mais uma vez, que aqui vocês precisam de anotar tudo. Aqui a gente ensina vocês a pescar. E eu quero comentar uma coisa bem legal com vocês aqui no conteúdo desse vídeo, justamente para que vocês entendam uma coisa. Primeiro, vou colocar aqui o nosso gráfico do Ibovespa. Dá só uma olhada, pessoal. Então, a gente praticamente deixou de lado aquele nosso piso dos 114.700 e a gente ultrapassou nessa semana aquele nosso piso da região de confusão, 119.200. Então a gente mira agora praticamente o nosso topo que a gente deixou lá nos 125 mil pontos. Lembrando que na projeção de Fibonacci aqui a gente tem 126.500 de movimento. Se a gente vier recuar, a gente tem o 119, que é aqui essa movimentação do muro, a parte de cima dele, e 114, essa parte de baixo dessa região de confusão. Agora, eu quero comentar com vocês, muita gente está comentando, pô, mas Vale, pô, tem um fluxo muito comprador de Vale, tem um fluxo muito comprador de Vale. Pessoal, eu quero demonstrar uma coisa aqui para vocês que é interessante para a gente poder fazer uma reflexão, né? Vou pegar aqui as ações de Vale que são negociadas na Bolsa Americana, beleza? Tem aqui um gráfico mensal, ok? Fiz até uma projeção aqui de Fibo, tá? A gente fez aqui uma projeção, justamente Vale tá com uma movimentação onde que ela rompeu uma região de confusão, inclusive tinha servido aqui como um teto para poder fazer um recuo aqui justamente lá no ano de 2020, no ano passado, né, finalzinho lá do ano, e depois que teve uma barra muito forte no mês de novembro, o ativo ganhou aí uma movimentação muito forte, já está aí como 20,50 desse objetivo de Fibonacci. Agora, se a gente pegar, pessoal, Vale do ano de 2011, janeiro de 2011 até janeiro de 2016 ou fevereiro de 2016, porque foram mínimas bem próximas, Vale chegou a cair 94%, pessoal. 94%. Renato, mas é porque a movimentação do dólar. Vale é muito atrelado ao dólar, porque o dólar agora está subindo e por isso está ajudando o Vale. Olha o que eu vou postar para vocês aqui. Então, grava bem, ó. De 2011 até 2016, Vale caiu 94%. Aí, se a gente pegar o dólar de 2011 até 2016, o dólar saiu lá dos 1,56, foi bater R$4 quase, 3,97, pessoal. Então o dólar de 2011 a 2016 subiu 150%. E Vale, nesse mesmo período, caiu 94% no mercado americano. E aí, muita gente fala, ah não, mas é porque Vale está subindo agora e está ajudando a movimentação do ativo. Bora! Por que o ativo então caiu? Quase 94%. Ah, se alguém comentar, Renato, teve aí as duas barragens que se romperam. Pessoal, uma foi lá no final de 2015, novembro de 2015, e a outra foi em 2019. Nada a ver com o movimento entre 2011 e 2015. Então, muito atento ao que a gente escuta,
Porque muita gente fala, ah não, mas se o dólar cair agora, Vale vai derreter. Será que vai? Mercado financeiro não tem verdade absoluta. Coloca os entendidos no bolso, por isso que a gente precisa de humildade. Opera o que você está vendo pela movimentação do preço no gráfico. E se você puder ter a oportunidade de ter a movimentação de quem manda aqui, como a gente tem no conteúdo do canal, a pressão de quem manda também em relação ao mercado, fluxo externo. Se o dólar depois tiver uma desvalorização, pô Renato, então significa que as ações de Vale podem derreter. Será que pode? Porque o dólar explodiu entre 2011 e até 2016 e a Vale lá fora derreteu. E aí? O dólar continuou subindo, né, pessoal? Ó, de 2016 até agora continuou subindo e Vale já fez uma movimentação já de alta muito expressiva. Desde lá do fundo, vamos botar aqui, ó, desde o fundo Vale já subiu 800%, base mensal, e o dólar subindo. Então, muito cuidado quando alguém te comentar, ah, isso daqui tem que ser assim, isso aqui tem que ser assado. Mercado financeiro adora pregar peça em gente que é arrogante. Se a pessoa ficar arrogante, ela vai necessariamente ser colocada na cadeirinha a qualquer hora. Pode ser que não seja no primeiro momento, no segundo, no terceiro. Teve até gestor aí que tomou uma trolha do mercado porque ficou falando que fluxo gringo nunca tinha feito preço no nosso mercado. Tomou uma trolha gigantesca. Ficou arrogante, pessoal. O mercado vai lá e pune, seja qualquer pessoa, eu, você, qualquer pessoa. E eu quero comentar com vocês aqui também, porque Vale, querendo ou não, faz parte do ambiente de commodities, né? Então, o que eu trouxe aqui? Eu coloquei esse gráfico aqui, da Reuters, tá? Lá, o gráfico de commodities deles. E o que a gente pegou aqui? Esse aqui também, gráfico do ambiente mensal, tá? Então, se a gente perceber aqui, pessoal, lá em março de 2020, a gente chegou a bater o menor patamar do índice de commodities desde 1999, mais de 20 anos. Olha onde que a gente foi beijar lá o índice de commodities medido pela Reuters. Olha o quanto a gente teve de queda. Dá uma olhada que depois disso a gente tem uma movimentação de alta. E Vale está inserida nesse processo. Bom, a gente tem aqui, se a gente chegar a romper essa movimentação desse topo, a gente fez uma projeção também de Fibo, onde que a gente tem aqui uma projeção de 3, batendo exatamente lá no topo. O que eu medi aqui? Eu medi quanto que daria dessa movimentação daqui para cima. A gente tem aqui uma projeção de mais 140% de alta, caso esse índice de commodities vá novamente tocar lá no topo histórico. Aqui a gente tem região de confusão, aqui a gente tem região de confusão, mas a gente está aqui, pelo menos, demonstrando para vocês, porque se tiver muita gente falando, pô, mas Vale já subiu demais. Mas se ela for acompanhar o índice de commodities, olha quanto que a gente falta para poder chegar lá em cima. Claro que o índice de commodities não é só minério, pessoal. Só que a gente está só comentando com vocês, talvez o motivo dessa apetite avassaladora do investidor estrangeiro pelas ações do setor de materiais básicos, muito atento em relação a isso. Tanto é que a gente já está postando aqui para vocês, ó. Vamos pegar lá os nossos ativos fortes e fracos. A gente tem aqui, primeiro, Braskem, né, pessoal? 63% nos últimos 2 meses. Seguido pelas ações de Uzi Minas, depois CSN, Embraer, que teve um ambiente corretivo agora recente, e aqui as ações de Gerdau. Olha aqui, pessoal, a Vale, nos últimos 2 meses só, subiu 17%. Peguei aqui exatamente, ó, do dia 17 de fevereiro até o pregão de 16 de abril. Então, nos últimos 2 meses, Vale subiu 17%. Olha aqui o MATB11. É o ETF do setor de materiais básicos, como se você tivesse um BOVA11. Subiu 20%. Olha aqui no setor bancário. Lembra que a gente falou com você? Sempre Bradesco está mais forte do que Itaú, do que Banco do Brasil. Então, Bradesco está aqui primeiro, já subindo aí 3,87. As ações do Banco Itaú, 0,77. E Banco do Brasil, nos últimos 2 meses, ainda caindo quase 9%. Olha aqui embaixo onde que estão as ações de Petro, pessoal. Ingerência governamental estragou o ativo. 21% de movimentação de queda nas ações ordinárias, 19% de ação de queda em relação às ações preferenciais. Se a gente partir aqui para o outro lado, os ativos que estavam fracos, dentre eles a gente estava comentando, né? Cielo, Cogna, as ações de RB, Via Varejo, Bolu, as ações aqui da Oi. A gente inclusive comenta com vocês porque é o seguinte, olha,
Pessoal, a gente teve, inclusive nas últimas 3 semanas, uma recuperação muito forte desses ativos, com exceção das ações de Oi, que seguiram uma trajetória de queda. Então, o Oi ainda está acumulando nos últimos 2 meses 17,5% de queda. Boalu ainda está caindo, mas está caindo bem menos do que antes, está caindo 14%, Via Varejo está caindo 12%, IRB está caindo 8%, Cogna está caindo 1%, Cielo está no 0 a 0. Enquanto o Ibovespa nos últimos 2 meses está acumulando 0,63% de alta. E vários ativos teteia aqui subindo, alguns deles a gente está sempre comentando com vocês aqui no conteúdo do canal. E a galera geralmente que está lá nas redes sociais e nos grupos querendo pegar ativo, que nos últimos 2 meses você vê que a boa parte do tempo tem um ambiente o quê? Fraco. Ah, Renato, mas recentemente eu estou percebendo um fluxo mais forte em relação às ações de Boalu, nas ações de Via Varejo. Sim, setor de consumo tá. Então, começa a perceber quando o ativo ganhar força. Eu só estou dando um exemplo que nos últimos 2 meses, todos esses ativos aqui estão piores do que o Ibovespa. E todos os ativos teteia que a gente tem aqui no setor de materiais básicos estão melhores do que o Ibovespa. Fica atento em relação a isso, sempre para vocês aqui no conteúdo do canal, a gente busca entregar qualidade, pessoal. A gente não tem aqui nenhuma pretensão de ser o rei da verdade, o rei da cocada preta. Muito pelo contrário, a gente é muito focado, muito centrado. Eu sou uma pessoa extremamente esforçada no que eu faço o que eu amo, procuro disponibilizar para as pessoas aqui, através de um conteúdo gratuito de altíssima qualidade, um nível de informação para tentar sempre ajudar o investidor pessoa física a ficar ligado nas pressões dos grandes fundos globais que operam não só a B3, mas o planeta Terra inteiro em busca dos melhores upsides das suas respectivas carteiras. Dessa forma, eu desejo a vocês então uma excelente terceira semana de abril. Vai ser uma semana curta, segunda e terça, depois quinta e sexta, mas a gente segue bem ligado em relação às movimentações do fluxo externo e vocês anotem tudo que chamem atenção caso aconteça algum comportamento do mercado financeiro em relação ao seu trade system para você também tomar a sua decisão própria de investimento. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!